Bom, agora eu te conto que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se pronunciou a respeito das sanções da Lei Magnitsky aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue acompanhando a questão de sanções, né? Isso é um tema, tem bastante literatura internacional sobre isso, diversos países convivem com questões de terem pessoas que foram sancionadas. Acho que aqui o tema é muito mais, talvez chame a atenção, são as motivações por trás das sanções, que parecem ser inusitadas. Tá, então, Alexandre, o Gabriel Galípolo é a arte de não dizer nada, mas chamou de inusitadas as motivações da aplicação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Você tem que entender a cabeça dele, ele é da área financeira, né? Então, ele sabe que a Magnitsky já pegou muita gente no mundo, sabe as providências que têm que ser adotadas e que não tem como fugir disso. Se não adotar, aquele órgão lá do Departamento do Tesouro vai cobrar, vai saber, vai perguntar para o Banco do Brasil como é isso, como é aquilo, o que está fazendo, né? E não há nenhuma... É inusitada porque ele diz, olha, em geral... essas coisas é menos política e mais criminal, né? Aqui juntou criminal e política, porque a acusação diz respeito aos direitos humanos e todos nós estamos vendo. Só que a mídia brasileira não trata como uma questão criminal alguém que morre estando sob custódia do Estado brasileiro, tendo havido insistentes pedidos humanitários para que o Clesão fosse tratado em casa, e isso simplesmente foi ignorado até que ele morreu, né? Então há responsáveis, sim. Eu não falo só do Clesão, todo mundo sabe, né? A prisão do Felipe Martins lá com... vamos prender até que ele conte, botar perto da fogueira, vão ameaçar com a fogueira da solitária, até que ele faça uma delação, né? Agora nós temos uma delação aí, que é a delação que muda dependendo dos ventos, né? E essa delação teria alguma credibilidade depois de ter mudado tanto e todo mundo viu a ameaça. Ou você diz a realidade é aquela mentira vestida de verdade que eu falei, ou, olha, tem seu pai, tem a sua mãe, tem a sua mulher, tem a sua filha mais velha, né? Todo mundo viu isso, né? Então é como lembra a Ana, isso não é um julgamento, né? E aí o Galípolo, ele quer mostrar, olha, eu estou lavando as mãos aí, essa é uma questão política, não é da área do Banco Central, né? O Banco Central tem que cuidar de não manchar um banco estatal como é o BRB por uma negociação que está parecida com negociata e que é melhor não aprovar, né? O banco estatal aqui do Distrito Federal. Então, e está cuidando de proteger a moeda e o crédito, que é a missão dele, né? Agora, vai obedecer tudo que for estabelecido, vinculado à Lei Magnitsky, porque o sistema financeiro mundial, as transferências bancárias, os lastros, tudo isso está dependendo de Fort Knox, do Departamento do Tesouro, né, das leis americanas. Agora, Piotr, o Galípolo disse ainda então que a expectativa do Banco Central é continuar acompanhando o caso, sem preocupação, nas palavras dele, para o risco do sistema financeiro nacional ou para os bancos brasileiros. Mas nós noticiamos aqui que esta semana o governo dos Estados Unidos enviou ofício para 5 bancos solicitando explicações a respeito da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Faz um mês que foi aplicada a Magnitsky, eles querem saber como é que está sendo a aplicação em relação a um cliente, a um correntista, no caso, o ministro Moraes. Eu confesso que eu me surpreenderia se o Galípolo falasse mais do que ele falou. Ele falou e não falou nada. Porque o Banco Central, em última análise, é uma agência reguladora do sistema bancário brasileiro. Ele está aqui, obviamente, para resolver problemas de risco dentro do Brasil. Essa questão da Lei Magnitsky é o que o banco responde no CNPJ dele diante da atuação que ele tem no mercado internacional. Ou seja, se por um acaso você tiver um risco sistêmico de todos os bancos brasileiros começarem a ter problema, o Banco Central entra para justamente impedir que isso avance.
E impedir que isso avance é fazer os bancos cumprirem a legislação internacional, da qual eles concordaram lá atrás ao entrarem no mercado internacional, e a lei Magnitsky entra na Europa, entra nos entra no Brasil, na América Latina inteira e por aí vai. Então, quer dizer, o que ele faz ali, diz, olha, nós estamos acompanhando. Ele não ia falar muito mais do que isso, porque, em tese, como presidente do Banco Central, nem cabe a ele falar muito mais do que isso. O que hoje preocupa a realidade brasileira especificamente, porque é inimaginável que um banco privado vá correr esse risco, é a atuação do Banco do Brasil, que sim, sofre influência direta do Palácio do Planalto. E é onde, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes recebe o salário. Este pedido que fez o Departamento do Tesouro para o governo brasileiro, para os bancos brasileiros, como é que vocês estão lidando, é exatamente para se subsidiar de uma informação oficial, dizer, olha, eu avisei, a informação não veio, ou veio da forma que eu considero equivocado, óbvio que aí a sanção secundária, no caso, seria aplicada, porque a primária justamente é o CPF do Alexandre de Moraes. O Banco Central não entra porque, por enquanto, não é nenhum assunto para ele, ele trata de outras questões. Ele tira o pé da história. Se fosse colocar esse discurso dele no chat GPT, para usar a expressão que nós fizemos, qual é o chat GPT? O Banco Central está tirando o pé porque não é com ele. A hora que for, ele entra. E normalmente não será. Não quando você tem uma questão de um banco que pode estar dando guarida para um sancionado da lei Magnitsky, que obviamente os Estados Unidos vão tomar providência. Acabou. Simples assim. Olha, o Galípolo faria um favor ao resto do governo se ele, que sabe disso, explicasse que não adianta, assim, estarei acompanhando essa lei. Essa lei vai produzindo efeitos. Né? Como eles pedem informações que não virão. Como, por exemplo, será que eu tenho visto de entrada? Posso entrar nos Estados Unidos? Vai para lá e tenta. Boa. Vai para lá e tenta. Ele devia explicar isso para esse pessoal do governo. Olha aqui. Estamos acompanhando, mas não vamos conseguir informações em off para vocês fazerem isto ou aquilo, até porque não há o que fazer. Eles vão saber como é que é a lei depois da sanção. Sim. É isso.